Olá! Hoje é sexta-feira, não é mesmo? Um ótimo final de semana para todos nós, tá? Vamos agora para a nossa disciplina de ciências com os conteúdos do ser humano, as células e os tecidos. Vamos lá? Olha, o ser humano. Cada pessoa é um ser único, diferente de todos os outros seres em muitos aspectos, como é o caso da aparência externa, né? Apesar de herdarmos características comuns de nossos pais e de nossas mães. Vamos ler novamente mais a tia? O ser humano. Cada pessoa é um ser único, diferente de todos os outros seres, em muitos aspectos, como é o caso da aparência externa, né? Nossa cor, cabelo. Apesar de herdarmos características comuns de nossos pais e nossas mães, o ser humano é considerado um ser único, porque ele é o único de substâncias racional, que pensa, inteligente e composto de corpo e alma. Então, o ser humano é considerado um ser único porque ele é único, né, de substância racional, inteligente e composto de corpo e alma. Decorrente disso, é o único ser livre capaz de coordenar as próprias ações, tá bom? Nós estamos agora estudando, tá certo? Não é? Estamos lendo, estudando, aprendendo. Então, isso aí, decorrente disso, é o único ser livre capaz de coordenar suas próprias ações, não é mesmo? Olha, é o que nós estamos fazendo agora. Estamos conversando, eu estou aqui falando, vocês estão me ouvindo aí, né? E lendo, me acompanhando aqui, ajudando a tia também, não é mesmo? Agora, vamos para as células, As células podem ser definidas como unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos, né? Ela faz com as estruturas e como funciona, tá bom? As células aqui. Vamos lá. As células podem ser definidas como unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Olha, o corpo humano, né? E o corpo de maioria dos seres vivos são formados por milhões e milhões de pequenas partes vivas chamadas células. Vamos lá, mas a tia, o corpo humano e o corpo da maioria dos seres vivos são formados por milhões e milhões de pequenas partes vivas chamadas células. A célula é a menor unidade do nosso corpo, tá bom? Bem miudinho. Então, vamos ver aqui, gente, a partes, né, de uma célula. A maioria das células possui 3 partes principais: a membrana, o citoplasma e o núcleo. A maioria das células possui 3 partes principais, né? Membrana, olha aqui a célula, né, a membrana, né, a parte aqui que protege aqui, o citoplasma é aqui no meio, aqui, e o núcleo aqui, tá? Parte da célula, membrana, citoplasma e núcleo. Membrana, citoplasma e o núcleo. Tá legal? Vamos seguir, A membrana envolve e protege a célula, né? Que é a capinha lá de cima. Envolve e protege a célula. Por ela entram substâncias como água, os alimentos e oxigênio. E sai também outras substâncias que não servem para a célula. Viu? Então, a membrana ela envolve e protege a célula. Por ela entram substâncias como a água, os alimentos, o oxigênio. E sai outras substâncias que não servem para a célula. Vamos agora para o citoplasma. É a parte compreendida, né, entre a membrana e o núcleo.
Nesta região estão contidas as estruturas responsáveis por várias funções, como a nutrição, respiração celular, transporte de substâncias e outras coisas mais, etc. Então, o citoplasma é a parte compreendida entre a membrana e o núcleo. Nesta região estão contidas as estruturas responsáveis por várias funções, como nutrição, respiração celular, né? E transporte de substâncias, etc. Estão gostando da matéria? E o núcleo? Neste, né? Então, neste estão os genes, estruturas responsáveis pela transmissão das características hereditárias entre os seres vivos, como a cor dos olhos, gente, do cabelo e da pele, tá certo? Então, no núcleo, né, lá no meio, estão genes, estruturas responsáveis pela transmissão das características hereditárias, daquele que é aquilo que herdamos do nosso pai, da nossa mãe, entre nós, seres vivos, né? Como a cor do cabelo, dos cabelos, dos olhos e da pele. Olha, cabelo, né? Os olhos e a pele, tá certo? Então, os seres vivos se dividem em unicelulares. Os seres vivos se dividem em unicelulares, formado por uma única célula. Já está dizendo, uma célula. Única célula, tá? Como as bactérias e os protozoários. A ameba, por exemplo. E pluricelulares, formado por mais de uma célula, né? Como os vegetais, os fungos e todos os animais. Então, os seres vivos se dividem em unicelulares, formado por uma única célula, como as bactérias e os protozoários, né? A ameba, por exemplo. E pluricelulares, formados por mais de uma célula, como os vegetais, os fungos e todos os animais, tá bom? O ser humano, assim como os outros animais, possui milhões de células. Ele é um exemplo de ser pluricelular. Então, o ser humano, assim como os outros animais, possui milhões de células. Ele é um exemplo de pluricelular. Vamos agora às características das células. Olha, características das células. Quanto ao tamanho, as células podem ser macroscópicas. Macroscópicas, quando podem ser vistas a olho nu, gente. A olho nu, assim, tá bom? Por exemplo, a gema do ovo, né? Todo mundo vê a gema do ovo, não precisa de microscópio, de nada, né? Então, macroscópicas, quando podem ser vistas a olho nu. Exemplo, a gema do ovo. E microscópicas, quando são vistas com o auxílio do microscópio. Então, a macroscópicas, quando pode ser vista a olho nu, né? O exemplo aí é a gema do ovo. E microscópicas, quando são vistas com auxílio, somente com auxílio do microscópio. Microscópico. Vamos aqui aos exemplos. Olha, células do sangue, as células dos músculos, nós não podemos ver assim, a olho nu, né? Tem que ser com o auxílio do microscópico, tá bom? Tá aí, ó, células do sangue, né? Aí tá a lente, né? Bem aumentada aí para nós podermos ver direitinho. Células do sangue, né, gente? O sangue, né? Quando desce assim um pouquinho, a gente corta, quem que vai ver a célula, né? A não ser com o auxílio do microscópico. E as células do músculo. Olha aí o nosso músculo aqui, né? Aqui é a pele. Células do sangue e do músculo. Vamos ver outras. As células nervosas, né? E as células adiposas, que é de gorduras. Olha aí. Células nervosas, né? Esses risquinhos aí que são chamados também de neurônios. E as células adiposas, que é a de gordura, ó. Só podemos ver essas células através do microscópio, tá? Olho nu, nós não conseguimos, tá? Então, a parte da biologia que estuda as células é chamada de citologia.
Tá bom? Deixa eu perguntar qual é a parte da biologia que estuda as células? A citologia. Então, a parte da biologia que estuda as células é chamada de citologia. Gente, agora vamos para os tecidos. Tia, tecidos, gente, os tecidos, ó. Os tecidos humanos podem ser classificados em 4 grupos básicos, tá? Os básicos, porque lá na frente, sexto, sétimo, vocês vão ver mais. Então, os tecidos humanos podem ser classificados em 4 grupos básicos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, tá? Vamos lá, epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Então, os tecidos podem ser definidos como agrupamentos de células que apresentam formar e funções semelhantes. Então, os tecidos podem ser definidos como agrupamentos de células que apresentam formar e funções semelhantes, tá bom? Vamos lá? Veja algumas formas, ó, formar e tecidos semelhantes. Veja algumas formas de tecido, ó. O tecido epitelial. Tecido epitelial é formado por células geralmente achatadas. Recobre todo o nosso corpo por fora e faz parte da pele, gente. Aqui, ó, isso aí é o nossa pele aqui. Aí tem o epitélio, né, escamoso, o epitélio cúbico, o epitélio colunar e o epitélio colunar ciliado. Olha aí a nossa pele, gente. Epitélio escamoso, epitélio cúbico, epitélio colunar e colunar, tá? Epitélio colunar e epitélio colunar ciliado, não é? Aí é o tecido epitelial, que é formado por células geralmente achatadas, né? Elas são mesmo, né? E achatadas, que recobrem o nosso corpo por fora e faz parte da pele, ó, né? Legal. Estão gostando? Vamos agora ao tecido muscular. Tecido muscular é formado por células alongadas e compõe os músculos do corpo, ó. Tecido muscular não estriado. Tecido muscular estriado esquelético. E o tecido muscular estriado cardíaco. Olha aí o nosso corpo como é formado, tecido, né, ó. Então, o tecido muscular é formado por células alongadas, né, e compõe o tecido do corpo. Tecido muscular não estriado, tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular estriado cardíaco. Agora vamos para o tecido nervoso. Tecido nervoso é formado por células em forma de estrelas, né, gente, né? Assim, bem de longe distante, né? Então, é formado, né? Tecido nervoso é formado por células em forma de estrelas chamadas neurônios, né? O que a tia falou lá na frente. Neurônio compõe o sistema nervoso que coordena todas as funções do corpo. Então, o tecido nervoso é formado por células em forma de estrelas chamadas neurônios. Compõe o sistema nervoso que coordena todas as funções do corpo. Olha, vamos aqui, ó. O corpo celular, detrito aqui, axônio e bainha de mielina. Isso tudo no tecido, né, nervoso aqui, ó. O corpo aqui é o corpo celular, né, ó. Aí aqui, olha, detrito. Aqui, ó, bainha de mielina. E aqui o axônio, ó. Vocês estão achando interessante? Agora vamos para o tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, denominado de tecido conjuntivo fibroso, apresenta grande quantidade de fibras, colágenos, né?
forma as cartilagens e os ossos, né? Então, o tecido conjuntivo, denominado de tecido conjuntivo fibroso, apresenta grande quantidade de fibras colágenas. Forma o quê? As cartilagens e os ossos. Vamos ver aqui, ó, tecido conjuntivo, os exemplos, ó. Células ricas, tecido adiposo. Olha o que se forma: o sangue, plasma sanguíneo, as plaquetas, né? Fibrócitos, fibras, colágenos, conjuntivos nervosos, material intercelular, ó, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, canal de vaso sanguíneo. Isso tudo aqui faz parte do tecido conjuntivo. Em conjunto, já tá falando, né? Conjunto, ó. Conjuntivos. Os ossos, né, ó. Tá certo? Fica estudando aí depois. Tá bem interessante. Vai ficar mais interessante ainda. Então, os tecidos também se agrupam em nosso organismo, né? Um agrupamento de tecidos interage formando um órgão. Então, os tecidos também se agrupam em nosso organismo. Senão não funcionava, né? Um agrupamento de tecidos interage formando um órgão, né? Todos os sistemas realizam o seu trabalho e o funcionamento de um depende do outro. Eles trabalham em conjunto, né, para um bom funcionamento do nosso organismo. Vamos ler novamente que todo é que nem nós. Todos nós precisamos um do outro, né, gente? É um grupo, temos que ser um grupo. Então, assim acontece com o nosso corpo também. Os tecidos também se agrupam em nosso organismo, né? Um agrupamento de tecidos interage formando um órgão. Todos os sistemas realizam o seu trabalho e o funcionamento de um depende do outro. Eles trabalham em conjunto para o bom funcionamento do organismo. Entenderam direitinho? Com isso, né, com esse conteúdo que estudamos junto, vocês vão fazer atividade de casa no TD, não é? Eu tenho certeza que vocês gostaram aí desse conteúdo, tá bom? Então, está tudo que tem no TD, está aí no que nós acabamos de estudar, né? Estudamos juntos para responder o TD, tá certo? Até logo. Tchau.